Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Para celebrar os 200 anos de independência, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene com chefes de Estado de Portugal e de outras ex-colônias portuguesas, além de ex-presidentes do Brasil e dos presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro havia confirmado presença, mas cancelou a participação pouco antes do evento. O presidente do Congresso Nacional lembrou o protagonismo do Legislativo no processo de consolidação da independência e da democracia brasileira. O caminho até aqui, cheio de percalços, não foi fácil, inclusive com períodos marcados pela obscuridade dos odiosos regimes autoritários e repressivos. Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. O presidente da Câmara dos Deputados citou eventos e movimentos que selaram o destino do Brasil como país independente. Ele ressaltou a contribuição dos deputados brasileiros no movimento de emancipação do Brasil em 1822. Propugnavam os constituintes portugueses a intenção de devolver ao Brasil a antiga condição política e econômica de colônia. A rejeição de tal proposta provocou discussões acirradas, assim como manifestações contundentes dos parlamentares brasileiros, evidentemente contrários a tal ideia. Tanto lá quanto em terras brasileiras, o projeto separatista encontrava solo apropriado para germinar. Senhoras e senhores, se por um lado as cortes abrigavam um conflito de interesses que não encontrou consenso, por outros foram inspiração para que nosso país estabelecesse seu próprio parlamento. Esta instituição, que serve à nossa democracia há quase 200 anos, dando voz ao povo por meio de seus representantes. Não me posso excusar da lembrança de que a participação brasileira nas Cortes de Lisboa representou um marco importante na evolução da nossa estrutura política, na consolidação da divisão entre os poderes e na solidificação da experiência do voto no Brasil. O coordenador da Comissão Curadora do Bicentenário da Independência elogiou o empenho da Câmara dos Deputados para o sucesso das atividades que comemoraram a data dos 200 anos e fez um convite à reflexão. Nos 200 anos da independência é inevitável que nós olhemos para trás e façamos um balanço do que deu certo e do que deu errado, daquilo que deve ser louvado e daquilo que deve ser corrigido. A história, ela não é só uma curiosidade, uma perfumaria para um povo. A história é absolutamente central para a política, porque nós só amamos aquilo que conhecemos, nós só temos o sentido de nos dedicarmos à nossa pátria se efetivamente vermos aquilo que deve ser valorizado na nossa história. E diante dos erros, senador Randolph, diante da imensidão dos problemas que nós temos, eu proponho uma mudança de perspectiva. Que nós deixemos de perguntar somente de quem é a culpa, para que nós perguntemos, cada um, na sua consciência, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar para ajudar na construção desse Brasil nos próximos 100 anos, com o que nós sonhamos. O presidente de Portugal lembrou dos laços culturais compartilhados pelos países de língua portuguesa e encerrou a solenidade com agradecimentos ao Brasil. O que vos venho dizer em nome de Portugal e de todos os portugueses é que vos agradeço mais ainda do que em 1922, por um longo e rico caminho de que ficamos e ficaremos sempre devedores. Agradeço-vos o ter sido farol pioneiro para as independências
de outros Estados irmãos da nossa língua comum, aqui presentes e solidários no assinalar desse passo precursor. Obrigado, Brasil, disse. A independência é fundamentalmente o reconhecimento da sua origem, o respeito aos povos originários, os seus direitos civis. Então é uma luta constante de reconhecimento. A independência é reconhecimento, é saber quem você é e lutar por isso, e lutar por um país e por um povo que merece muito respeito. 200 anos atrás se buscou a independência política do país, né? E hoje se luta ainda por várias independências, independência pela igualdade, independência pela harmonia no país, independência pela pacificação, que é uma coisa muito importante para o nosso Brasil, né? Eu acho que é uma luta permanente da independência, mas hoje comemorada muito adequadamente pelo Legislativo brasileiro, com a presença dos presidentes de língua portuguesa, especialmente o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que fez um belíssimo discurso, alicerçando ainda mais os laços entre Brasil e Portugal. Ou ficar a pátria livre ou morrer